Fato número 17. Ele nunca frequentou escola de arte. A história de que é preciso ter uma grande formação acadêmica para ser artista é uma grande balela. Basquiat foi reprovado nos cursos de arte que fez. Por isso, pode-se dizer que ele foi autodidata e que aprendeu tudo o que sabia nas ruas de Nova York e nos museus da cidade, incentivado pela mãe. Talvez por isso a crítica era cruel com ele. Pouco antes de morrer, o cenário já era outro. O New York Times dedicou uma das capas do jornal para elogiar seu trabalho, independente dos céticos. Basquiat era um ávido seguidor de Warhol, que por sua vez irritava todo mundo porque gostava tanto dos traficantes de rua quanto dos capitalistas ricos. A colaboração entre a dupla foi também um meio para Warhol ressuscitar o agito de sua carreira, abandonando os clientes chatos que tinha, predominantemente empresários ricos, velhos e brancos. Fato número 18. Ele foi rejeitado pelo MoMA. Tanto o Museu da Arte Moderna quanto o Museu Whitney de Arte Americana rejeitaram submissões de seu trabalho no início de sua carreira. Fato de número 19. Basquiat odiava bancos. No início dos anos 80, Basquiat não tinha conta em banco e se recusou a ter uma. Ele guardava todo o seu dinheiro no seu loft, escondendo sob carpetes, tapetes, entre as almofadas do sofá e nos livros. Fato número 20. Basquiat foi considerado uma das principais figuras do neoexpressionismo. Juntamente com Julian Schnabel, Ken Scarfe e Francesco Clemente, Basquiat foi considerado uma das principais figuras do neoexpressionismo. Em 1996, o colega neoexpressionista Schnabel dirigiu um filme biográfico da vida tumultuada do artista, com Jeffrey Wright estrelando como Basquiat e David Bowie como Warhol. Fato número 21. Morava nas ruas de Nova York, mas ficou famoso cedo. Basquiat era filho de haitiano com uma nova-iorquina de origem porto-riquenha. Por isso falava espanhol, francês e inglês desde pequeno. Ele teve uma adolescência complicada. Primeiro fugiu de casa e depois foi expulso pelo pai, por ter abandonado os estudos. A saída foi morar com os amigos, de favor, e se virar para sobreviver nas ruas de Nova York, como mendigo ou como vendedor de desenhos. Portanto, sua arte se desenrolou nas ruas e metrôs de Nova York, na década de 1970 e 1980. Ao ser descoberto, teve uma carreira meteórica. Aos 21, ele já estava viajando para a Califórnia para uma exposição solo em uma galeria e expondo na Alemanha como artista mais jovem. Teve produção intensa de 1981 a 1982, chegando a criar 250 pinturas e 500 desenhos, muitas vezes trabalhando em várias pinturas ao mesmo tempo. Vendia suas pinturas por $25 mil cada, uma fortuna para quem não tinha sequer um colchão para dormir. Fato número 22. Sofreu racismo, sim. Apesar de seu sucesso, a questão racial cobrou seu preço. Para ele, ser reconhecido como um importante artista era muito mais importante que ser favorecido, de alguma forma, simplesmente por ser um artista negro. Em 1983, o artista Michael Stewart foi espancado até a morte pela polícia de Nova York.
depois de ser pego grafitando um muro. Basquiat entrou em pânico, pois essa violência poderia ter sido com ele. Sua raça era extremamente importante para a narrativa do seu trabalho. Basquiat sempre foi ciente de que era um único homem negro em todo o mundo da arte. Que pena que o mundo das artes ainda tenha preconceito contra negros, mulheres e gays. Fato número 23. Trabalho secreto. Basquiat usou tinta invisível e deixou desenhos secretos em suas obras, visíveis a partir do uso de luzes especiais. É emocionante descobrir algo que foi colocado propositalmente pelo artista em algumas de suas obras. A descoberta foi quase por acaso, durante uma verificação de rotina que é feita com o raio com luz infravermelha, para detectar verniz ou outros sinais de reparo em obras de arte. Não se sabe se Basquiat fez isso apenas como uma espécie de guia enquanto trabalhava, ou se usava a técnica de apagamento nas pinturas, deixando rastros. A tinta invisível surgiu séculos antes de Cristo, em comunicações secretas, mas pouquíssimos artistas usam. Uma exceção foi Al Engin, um artista britânico nascido na China e que produziu várias ilustrações feitas à mão com tinta invisível, também de forma proposital. Fato número 24. Morreu cedo. O mundo da arte é cruel e diz que a melhor coisa que um artista promissor pode fazer é morrer jovem para valorizar o seu trabalho. O artista morreu de overdose acidental de drogas em 12 de agosto de 1988. No seu estúdio, na Gritstone Street, ele tinha 27 anos na época. Com isso, suas obras ganham um outro valor de mercado. Como muitos artistas da época, Basquiat recorreu às drogas para lidar com as pressões do sucesso e o fracasso de sua amizade com Andy Warhol. Quando morreu em 1988, a Vogue pediu para Kate Haring escrever um obituário. Ele elogiou. Em 1979, logo depois de chegar a Nova York, comecei a acompanhar o trabalho de Jean-Michel. Quem vivia no centro de Manhattan, nessa época, sabia da presença do Samo. As frases estavam pulverizadas sobre edifícios, pontes e paredes em ruínas, e pareciam ser a expressão de algum filósofo recém-nascido. O trabalho era de Michel Basquiat. Após sua trágica morte por overdose acidental aos 27 anos de heroína, colecionadores correram atrás de suas obras que valorizaram a ponto de serem leiloadas por mais de 110 milhões de dólares. Seu trabalho ultrapassou o valor de mercado de Andy Warhol. Nos meses que aconteceram sua morte, o artista conturbado afirmou estar usando 100 sacos de heroína por dia. O curador e galerista Jeffrey Date fez um elogio durante seu enterro no cemitério Greenwood, no Brooklyn. Agora, nós entraremos no desenvolvimento da releitura da obra Deus Lê, de 1981, através de uma contextualização da obra. O quadro para a releitura de hoje é o quadro Deus Lê, de 1981. Embora esse seja um desenho a lápis numa folha de papel, não se trata de um esboço, é a obra em si. Com claras influências do grafite e da arte de rua, Basquiat questiona os conceitos tradicionais de pintura e o próprio mundo das belas artes. Estamos perante mais uma criação através do qual o artista denuncia as desigualdades sociais, a injustiça e a pobreza.
Ainda durante a adolescência, o pintor integrou a dupla de grafite Samo com o amigo Al Dias. A tag significava Same Old Shit, sempre a mesma merda, e era usado para espalhar mensagens de rebeldia e indignação pela cidade. Este caráter subversivo continuou presente ao longo de sua obra e é evidente no quadro em análise. Altamente simbólico, ele retrata uma balança, uma imagem universal associada à justiça. Embaixo de cada um dos pratos estão escritas as palavras Deus de um lado e lei do outro. No centro, em cima de ambos, está um cifrão, símbolo amplamente ligado ao dinheiro. A posição de destaque não é por acaso. O pintor quer mostrar a corrupção e a ganância que imperam. Deste modo, sublinha que aquilo que move o mundo é o dinheiro, influenciando até as nossas noções de direito e religião. Para fazer o desenho do Basquiat, Deus e Lei, eu vou usar um pedaço da folha papel cartão branco, que eu cortei em 4. Vou usar 2 lápis de cor em tom de marrom, para tentar chegar o mais próximo possível da cor que ele usa no quadro. Vou usar o lápis 6B e o 2B para esboço, a tinta guache preta, a vermelha, a amarela e a azul, e uma borracha branca normal. Vou usar alguns pincéis também, pode ser qualquer pincel que você tenha aí. Peguei esses daqui para ver se eu consigo deixar o mais fiel possível. E um plástico para pôr a tinta e misturar a tinta. Pode ser um pratinho, pode ser qualquer tampinha que você tiver aí em casa. Acompanhem agora o vídeo de desenvolvimento de releitura, o passo a passo. Pessoal, a obra que a gente vai fazer hoje é a obra Deus e Lei, do Basquiat. Nessa obra, a gente vai começar usando a folha papel cartão. Nós vamos usar um lápis, pode ser qualquer lápis que você tiver aí. Nós vamos usar tinta guache, pincéis, um potinho com água, um paninho, pode ser qualquer paninho, depois dá pra lavar. Tá sujo porque eu já tinha feito a obra, mas o celular parou de gravar, então a gente começa de novo, não tem problema. Então eu vou fazendo a obra e vou explicando um pouco da obra pra vocês. Às vezes eu vou parar pra ver se tá gravando, né? Pra não acontecer de novo o que aconteceu. Então eu vou começar desenhando a balança. Os traços dessa obra são bem simples. A balança ela é inclinada um pouco para a direita. Os traços são simples porque a maioria das pinturas, a grande maioria das pinturas do Basquiat, ele utilizava de grafite, da técnica do grafite, então por isso é bem simplificado. No meio das duas balanças vem o cifrão.